3, Colossenses, capítulo 1, verso 3. Eu vou ler até o 13, senão vocês não vão entender o que nós vamos colocar aí. Está aí. Graças damos a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste, pela palavra da verdade do Evangelho. Viu? Pela palavra da verdade do Evangelho. Que já chegou a vós, como também está em todo o mundo. E já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vós a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. 13. E nos tirou da potestade do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Muito bem. Queridos, nós fizemos uma leitura um pouco longa nessa perícope, nessa passagem, para que você possa compreender o que nós queremos trazer nesta noite. Domingo passado nós usamos aqui 3 pregadores, no outro também, e hoje nós estamos trazendo essa palavra. Sempre um culto de missões, também veio um pregador de fora, no outro tivemos um pregador, e hoje nós estaremos trazendo uma palavra, vamos ser breve hoje. Observem bem que eu coloquei aí para os irmãos a batalha espiritual da igreja. Missão, a batalha espiritual da igreja. E quando a gente fala sobre batalha espiritual, já vem logo na mente aquela ideia daqueles que são frenéticos, daqueles que são místicos, daqueles que são, entre aspas, espiritualistas fora da Bíblia, de que se trata daquela guerra de mapear lugar, de jogar azeite, de colocar sal grosso, de fazer zoada, nada disso. Nós temos que tirar da nossa mente essa ideia desse tipo de batalha. Primeiro, que não há uma guerra entre Deus e o diabo, e nem há uma guerra, ouçam bem, não há uma guerra entre a igreja e Satanás no sentido dele ter uma força que pode apagar a igreja. Uma prova bem clara, Jesus disse em Mateus 16, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E se você quiser entender o que é batalha espiritual, basta simplesmente você ler o livro de Jó. O diabo pede permissão para tocar em Jó. Isso para que você tenha também a ideia da batalha espiritual, leia o Apocalipse. Não vai ter batalha do diabo com Deus. Apocalipse capítulo 20, a Bíblia diz que Deus prendeu a antiga serpente, que é Satanás. E aí talvez você me pergunte, pastor, então, que batalha é essa? Ouçam bem, a única coisa que o diabo quer, a batalha que existe, é que o diabo, ele quer estragar o trabalho que Cristo já fez em nós. Desde o momento que você diz sim para Jesus, que você diz sim para Deus, o diabo se revolta e ele quer estragar o trabalho de Deus em nós. E como é que ele faz isso? Ele não faz isso usando elementos de chifre, que tem crente que tem medo de quem aparece tatuado, tem medo de quem muda a voz, tem medo. Não tenha medo disso. Não tenha medo disso.
O estrago do diabo não é dessa forma. O estrago do diabo é com escândalo em nós. Ele usa até crentes dentro da igreja para criar contenda, fuxico, historinhas, escândalo no meio pastoral, escândalo no meio da juventude. E às vezes nós não nos apercebemos dessa realidade. É o diabo querendo estragar o trabalho de Cristo em nós. Se Cristo fez um trabalho bem feito na minha vida, na tua vida, só tem um que quer estragar, e o nome dele se chama Satanás. É por isso que a Bíblia diz várias vezes: vede prudentemente como andai, não como filho das trevas. Então é muito importante que você entenda que no momento que você está em Cristo, você já vence o diabo. Agora, o diabo está lá em 1 Pedro 5,8, ele fica ao nosso derredor, procurando estragar o trabalho que Deus fez em nós. Pastor Carlos, pastores aqui presentes, todos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando Deus colocou o primeiro casal na terra, não tinha ninguém para tentar Adão e Eva. Como foi que o diabo estragou o trabalho de Deus em Adão e Eva? Vocês já observaram? Ele não estragou com possessão demoníaca. Ele não estragou com histeria. Ele estragou só dizendo: olha, vocês serão como deuses. Ou como Deus. Vocês serão deuses. E como é que o diabo estraga o trabalho de Deus em nós? Ele estraga o trabalho de Deus em nós com adultério, com prostituição, com mentira, com histórias não verdadeiras. A igreja não percebe essa dimensão e amanhã ela está fraca, ela está em contenda. É por isso que Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz na sua segunda carta: não ignoreis os seus ardis. A igreja que mais tinha dons era a igreja de Corinto. A igreja que mais tinha poder era a igreja de Corinto. O diabo estragou a igreja de Corinto, os crentes brigando entre si. É assim que o diabo faz. Mas não existe essa de uma batalha entre Deus e o diabo. O diabo não tem nem coragem, nem ousadia de se aproximar dele. Prova disso é que quando você vai para Marcos capítulo 5, a Bíblia diz que vinha um homem com uma legião de demônios. Na hora que ele viu Jesus, ele gritou: o que temos nós contigo, filho do Deus vivo? Levanta a tua mão e dá glória. Frio não tira a alegria de crente não, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa: pode ter a legião do inferno e do cão, e todo o diabo e todos os demônios do inferno, eles não valem nada diante de Jesus. O que temos nós contigo, Jesus, filho do Deus, pronto, não tem conversa. Então você tem que entender essa história. Larga essa história. Aí tem uma autora, não vou citar nome, está sendo filmado aqui, não está, irmão? Então não vou citar o nome dessa autora não, para não criar, na hora que a gente cita na internet, eles tem gente que não tem o que fazer, 24 horas só para estar criticando coisa. Eu não vou citar o nome dela não, para não dizer que eu estou falando mal dessa pessoa. Mas os livros dela, que escreve sobre batalha espiritual, é colocando medo nas pessoas, é colocando zoada, é pronto. Um dia desse, um irmão me contou de um irmão que aí o demônio estava lá na pessoa e ele disse: eu só saio se vocês derrubarem essa porta bem aí da igreja. Lá vai o irmão com a marreta derrubar a porta da igreja. Que loucura é essa, meus irmãos? Que bobagem é essa? Uma vez eu fui expulsar um demônio, e aí quando cheguei lá, aí o demônio dizia: eu só saio se vocês cantarem o hino 15. E aí lá as irmãs do circo de oração: ó, concego, andei. Aí eu disse: irmã, isso é Satanás, irmão, o diabo não se converte não. É só dizer sai. E outra coisa, a vitória contra o diabo é a certeza que você tem que na cruz, Jesus disse: está consumado, e a vitória dele é a nossa vitória. E a Bíblia diz lá em 1 João 5,4: e essa é a vitória que vence o mundo. O que vence o mundo? A nossa fé. Então, ouçam bem, tire da sua mente esse tipo de batalha. O outro tipo de batalha que está dentro da igreja, campeando entre os irmãos, é a batalha do poder, é a batalha do querer, é a batalha do desejo.
Hoje a maioria dos irmãos estão batalhando assim: Senhor, eu quero essa bênção. A batalha dos irmãos é: Senhor, me dá uma fazenda. A batalha espiritual que muitos colocam são os seus interesses particulares. Essa não é a batalha da igreja. Queridos, a batalha da igreja, e Aderlê, só é uma. A batalha da igreja só é uma. Está lá em Mateus 13:38. O campo é o mundo. A semente são os filhos do reino. E o joio, os filhos do maligno. O campo é o mundo. Jesus não tem outra missão para a igreja. Jesus não tem outra batalha para a igreja. Ele não tem outra tarefa para a igreja. A tarefa de Jesus para a igreja não é tornar pregador famoso, cantor famoso. A tarefa de Jesus para a igreja não é ter melhores cantores. A tarefa de Jesus para a igreja é resgatar almas. Oh, glória a Deus. É resgatar vidas do poder das trevas. Se vocês analisarem bem, Lucas 4:18, o próprio Jesus Cristo, quando ele veio, as irmãs cantaram agora bem aqui, são lindas, irmã, até composições lindas, não é? A tua unção, derrama a tua unção, eu quero sentir a tua unção. Unção na Bíblia é para tu entrar no reino das trevas. Unção na Bíblia é para tu ir para o bairro. Unção na Bíblia, olha, cadê, bem aí, como é o nome, abre aí essa Bíblia bem aí. Nomezinho. Não, lá no início, como é o nome do tradutor dessa Bíblia aí? Só para vocês terem uma ideia. Como é o nome dele aí? João Ferreira de Almeida. Esse homem, ele era um erudito nas línguas. A mulher dele era uma erudita. Ela ajudava demais ele. Ele pegou e fez de tudo para traduzir a Bíblia para nós. Mas sabe o que ele fazia final de semana? Depois que ele fazia as traduções, depois que ele fazia o trabalho, ele ia para os orfanatos, ele ia para as ruas, ele ia para os botecos, ele ia para as praças, falar do Evangelho de Jesus Cristo. Isso, o que tem de pessoas que querem ser eruditos na Bíblia, mas não tem coragem de ir lá no bairro evangelizar. Não tem coragem de ir na praça. Deixa eu te dizer uma coisa: é impossível você amar a Deus e a Bíblia e não amar o próximo, e não ir em busca do perdido, do pecador. Então essa é a missão. Quando Jesus Cristo vem, ele diz: o Espírito do Senhor Deus me ungiu, ele está sobre mim, ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Ele me enviou para libertar os oprimidos. Jesus foi ungido para isto. Tu queres ver mais? Atos capítulo 10, verso 38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos que eram o quê? Oprimido do diabo. Toda pessoa que não tem Deus, ela é oprimida por Satanás. Ela é oprimida pelo maligno. E aí vem o mais interessante. E será se eu já entrei nessa batalha? A batalha de libertar essas vidas, a batalha de pregar essas vidas. A própria Bíblia diz que Deus se manifestou, Jesus Cristo, me parece que é 1 João 3,8, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. A igreja não existe só para fazer templos bonitos, a igreja não existe só para produzir obras teológicas, a igreja não existe só para fazer congressos. A batalha da igreja é resgatar vidas do poder das trevas. Essa é a batalha da igreja, irmãos. O teu cântico tem que ser para libertar vidas. A tua mensagem tem que ser para libertar almas do pecado. Olha aí, está aí. Quem pratica pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Jesus se manifestou para quê? Ele se manifestou para quê?
para desfazer as obras de quem? Do diabo. E lá em Atos capítulo 26, o apóstolo São Paulo, ele também falando, vocês podem ver aí, ele também diz que ele foi enviado para abrir os olhos dos cegos espirituais e libertar os oprimidos do diabo. Está aí. Eu vou procurar aqui rapidinho, porque a gente vem na mente da gente, mas o capítulo eu não esqueço não. É no capítulo 26, é assim. Ele vai dizer claramente que ele foi escolhido, é o 18. Olha aí, olha o que Paulo diz. Olha aí o que é batalha espiritual. Para abrir os olhos e das trevas converteres à luz, e do poder de Satanás a quem? A Deus. Hoje já tem líderes que não creem mais na possessão demoníaca. Dizem que é histeria, dizem que é problema daquela doença que dá, a pessoa cai. Epilepsia, dizem que é crise. Um dia desse um demônio se manifestou na igreja, aí o pastor disse assim, liguem para SAMU para aplicar uma sossega-leão nesse rapaz. Que sossega-leão? Aplica o nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios. Negócio de sossega-leão. Olha o que Paulo está dizendo, para abrirem os olhos e das trevas converteres à luz, e do poder de Satanás para quem? A Deus. Essa é a missão da igreja, meus irmãos. Queridos, hoje nós estamos aqui nesse culto, com esse clima maravilhoso, gostoso, mas deixa eu conscientizar vocês, cada um de vocês foram escolhidos, chamados para receber a salvação e falar dessa salvação aos pecadores. Não pense você que só entrar aqui, glorificar, cantar um corinho, você está trabalhando para Jesus. Tá não, você está trabalhando só para ti. Tu foste salvo para falar de Cristo a outras pessoas. Assim como Ele abriu os teus olhos, te tirando das trevas, te tirando da casa do diabo. Agora é a vez de você falar para outros que Jesus quer te tirar de lá também. Vocês entenderam? Essa é a missão da igreja. E o grande problema é que nós estamos cantando, nós estamos tocando, nós estamos em culto, mas nós estamos transformando os nossos cultos em uma forma elitizada, em um clube social. Eu venho para o culto, termino o meu cultinho, vou para a minha casa, vou comer uma pizzazinha mais os amigos, vamos para a casa de fulana. Tu não espanta nem mosquito com a fé que tu tem. Tu não tem coragem de nada. Na hora que aparece o endemoniado lá na tua rua, tu manda chamar logo o pastor. Que crença fajuta, fraca é essa tua? Tu chegas no culto, não tem coragem de dobrar os joelhos. Tu trabalha no banco, trabalha na faculdade, tu tens um emprego, tu não tem coragem de dizer para o teu amigo o quanto Jesus te libertou e o quanto Ele operou na tua vida. De quem Jesus já abriu os olhos, você vai falar para os outros, Jesus te ama, Jesus te liberta. Vou dizer uma coisa para vocês, uma irmã que é crente, uma irmã que é salva, uma irmã que é cheia de Deus, se Jesus tirou ela do feitiço, da obra das trevas, na hora que ela vê uma outra mulher, a mulher pode ser chique, pode ser madame, pode ser quem quiser, ela não se importa não, ela sabe que ela é escrava de Satanás, e ela vai lá falar de Jesus, ela vai lá falar de Jesus. Então, escute bem o que a Bíblia está dizendo. Batalha espiritual não é essa batalha que o pessoal... E vocês podem observar, irmão, o diabo está enganando a igreja. Eu não diria a igreja, mas boa parte dela. Ele está enganando, aí fica hoje um bocado de crente aqui dentro, só dizendo assim, vamos criar um curso de batalha espiritual. Vamos criar um curso não sei de quê. Vamos ungir, vamos não sei o quê. E nós estamos perdendo, porque antigamente... todos se davam a pregar o evangelho, e quando a pessoa aceitava o evangelho, que está em Romanos 1,16, é poder de Deus, a pessoa era liberta. Mas quem aceitava de verdade o evangelho, tinha a salvação de Deus.
Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vamos lá para o texto. Eu vou correr aqui. Esse capítulo 1 de Colossenses, o apóstolo São Paulo, ele está agradecendo a Deus, pela boa espiritualidade desta igreja. Olha como isso é lindo, gente. Pela boa espiritualidade da igreja. Mas que tipo de evangelho esta igreja recebeu? Vocês viram aí o verso 5? Coloca o verso 5. Olha o que Paulo diz, verso 5. Por causa da esperança que está reservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do evangelho. Olhem para cá, deixa eu dizer uma coisa muito interessante para vocês. Essa igreja, ela estava tendo um nível de espiritualidade muito alta. O próprio Paulo diz que todos estavam falando bem dela. Mas ele vai explicar por que essa igreja estava bem. Por que essa igreja estava saudável. Esse versículo aí já está dizendo por que essa igreja estava saudável. Quem vai descobrir por que essa igreja estava saudável? Nesse versículo aí, quem pode descobrir por que essa igreja ela estava saudável? Olha, lê o verso todo aí. Por que ela estava saudável? Por causa da esperança, que está reservada nos céus, da qual já antes, então preste bem atenção que não era a esperança. Por causa da palavra, gente. Se vocês pegarem a preposição por, que aí nós podemos usar um instrumental ou um ablativo, pela palavra, ele está dizendo que o instrumento que traz esperança, o instrumento que traz firmeza, o instrumento que traz estabilidade para a igreja, qual é? É a palavra. E observem bem que ele usa essa palavra aí, a pregação do evangelho. Igreja firme, igreja saudável, igreja que tem esperança, igreja que tem estrutura, é igreja que tem evangelho na vida. Não se tem estrutura na igreja sem evangelho. Não se tem esperança na igreja sem evangelho. Não se tem firmeza sem evangelho. É por isso que Paulo, ele está dizendo, se vocês têm uma esperança no céu, é por causa do evangelho. Se vocês têm uma alegria grande, é por causa do evangelho. Quem tem certeza aqui que o evangelho já entrou na vida, diga glória a Deus. Então pronto, acabou. E Paulo, ele vai dizer nesse texto para nós, que esse evangelho, ele vai trazer frutificação, ele vai trazer crescimento. Aí o apóstolo São Paulo recebe de Epáfras a informação de como era que estava essa igreja. Essa igreja estava crescendo, essa igreja estava frutificando. Olha aí, coloca bem o verso 9, só para os irmãos terem uma ideia. Vamos lá, verso 9. Olha aí, por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, que é a palavra, e em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa igreja, no tempo de Paulo, tinha um movimento chamado gnosticismo. O gnosticismo tinha um gnosticismo filosófico, o gnosticismo religioso, mas o gnosticismo era um tipo de conhecimento que dizia que só o trabalho de Cristo não era suficiente, porque a matéria não valia nada. E como Cristo veio na matéria, ele era um aeon, que eram pequenos deuses que se materializavam, e esses pequenos deuses, eles criaram esse mundo ruim. Jesus era um desses pequenos deuses. Então, para se chegar a uma perfeição maior, era preciso ter um conhecimento mais profundo. Era preciso ter contato com anjos, era preciso ter contato pelo jejum, era preciso ter contato com a meditação. Então eles pregavam que para você ter uma espiritualidade maior e para ter contato com o Pai, era necessário intermediários.
E para se entrar num lado mais místico, você tinha que ter uma vida de reserva espiritual mais tranquila, para poder chegar no nível de espiritualidade tremenda. Coloca aí Colossenses 2,18. Olha aí o que Paulo diz nessa carta, só para vocês terem uma ideia. Olha o que ele diz: ninguém vos domine com seu arbítrio, com pretexto de humildade. Lá vai, culto de anjos, olha como eu estou dizendo aqui, culto de anjo, envolvendo-se em coisas que não viu, e estando em vão, inchado na sua carnal compreensão. Eles diziam: não, só Jesus não basta, Jesus é um pequeno Deus, precisamos mais de jejum, precisamos mais de um lado místico, e precisamos de anjos, porque eles vão nos levar a um nível de espiritualidade maior. O apóstolo São Paulo acaba com tudo isso e diz: não! Se vocês já estão na palavra e o evangelho entrou, ele vai frutificar na vida de vocês. Vocês não precisam cultos de anjos, vocês não precisam de jejum para estar mais perto dele. É a palavra em vocês. É a palavra em vós. Vocês estão entendendo? É a palavra em vós. Aí ele diz assim, ó: por esta razão nós, desde o dia que ouvimos sobre essa fé de vocês, não cessamos. O crente, irmão, olha, para tu seres crente de verdade e ter espiritualidade, basta você ouvir o evangelho e viver o evangelho. Essa palavra no original é pignos, é o conhecimento que relaciona a vida prática em obediência à vontade de Deus. Ou seja, o conhecimento que te dá estrutura e que te leva a uma vida prática é o evangelho de Cristo Jesus, e acabou-se a conversa. E aí vem o mais interessante, coloca aí o verso 13, vem o mais interessante. Olha o que Paulo diz, ele diz assim: o evangelho entrou, vocês estão frutificando, vocês estão crescendo, aí Jesus chegou e nos tirou, acabou. É linda a Bíblia. Acabou. Se o evangelho entrou e agora tem frutos, frutificação espiritual, fortaleza espiritual. Olha, volta aí e coloca o verso 11, antes do 12. Olha o que Jesus diz. Olha o que Jesus diz, é o 11, é o 12. Olha o que Jesus diz assim, olha: dou graças ao Pai que nos fez o quê? Só a igreja, nos fez o quê? Idôneo. O que é idôneo? Hein, irmãos, o que é idôneo? Hein? Apto, né? Apto. Idôneo é uma pessoa capaz, é uma pessoa apta. Idôneo eu vou dizer no meu português aqui. É um crente que já sabe tudo o que tem para a salvação. Idôneo, olha para cá, nem Adão era idôneo. Sabiam dessa? Pastor Osiel, que negócio é esse? Nem Adão era idôneo. Quem foi que enganou Adão lá no Éden? Hein? Vamos, irmão, quem foi? Foi o diabo. E se Adão fosse idôneo, ele teria ouvido o diabo? Tem crente, irmão, que ele tem 10 anos, 20 anos, mas não é idôneo. Idôneo é aquele crente hábil, é aquele crente capaz, ele sabe o que ele quer, ele já sabe quem salvou a vida dele. Idôneo é aquele crente. Olha, eu sou crente aqui, eu estou na igreja, eu não já sou crente, pois eu sou idôneo. Jesus já me salvou? Já. Precisa mais de alguma água? Não. Jesus disse para a mulher samaritana em João 4: quem bebe desta água, mas quem bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ou seja, acabou. Idôneo é aquele crente que já sabe o que o evangelho já fez na sua vida. Irmão, bora bem aqui assistir um culto que lá tem uma irmã que está vendo o anjo. Eu não preciso, irmão. Eu não preciso. Não, mas lá diz que o querubim está descendo e tem uma cadeira que ele senta. Eu não preciso. O evangelho já entrou em mim. Eu já estou frutificando para a glória de Deus. Eu já estou fortalecendo.
fortalecida, eu não preciso. Irmão, diz que ali tem um pastor que fecha os olhos e vê tudo. Eu disse, não preciso. Jesus já fez tudo por mim, viu meus pecados, me perdoou, eu não preciso mais de nada. Isso é que é idôneo. Quer ver mais? Quando o evangelho entra e que você está salvo, aí ele diz assim, ele tirou vocês, coloca lá agora o 13. Essa foi a batalha, o qual nos tirou da potestade e nos fez o quê? Pronto, mudou tudo de residência. A tua casa antigamente era a casa do diabo. O teu patrão era Satanás. Teus aliados eram os demônios, tudinho do inferno. Mas quando você ouviu o evangelho, ele te transformou e mudou você de residência. Agora tu não mora mais na casa do diabo, tu mora junto com Jesus. Eita glória, só quem glorifica a Deus. Tem irmão que fica, pastor, é porque eu estou ouvindo um negócio. Então tu não mudou de residência. Porque a Bíblia diz que ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo. Regiões celestiais, pastor, o que é região celestial? É o teu relacionamento com Jesus e nada mais. Está lá em Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas sortes de bênçãos em Cristo Jesus. E nós agora habitamos nas regiões, olha aí, nos lugares celestiais. Então olha para cá. Quando o evangelho entrou, primeiro, o evangelho te deu ciência de quem você é. O evangelho te dá autoridade. E agora, você mudou de lugar. E preste bem atenção, irmão, não existe essa de você pensar, Senhor, me tira desse lugar. Mentira, não. É o evangelho entrando. Não existe poder de mente, não existe você fechar olho. Jesus, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Não, ele não vai tirar, não. É só se o evangelho entrar. Se o evangelho entrar, ele te transforma. E por que você está falando isso, pastor? Olha a batalha. Ele nos tirou, ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E eu coloco aqui 3 coisinhas. Coloca aí na tela, irmãos, para os irmãos observarem. Essa batalha espiritual que é fazer missões, ela só é possível. Pode passar. Ela só é possível. Primeiro, se você tem o sucesso na vida. Só que colocar ali, deixa eu colocar. Tem sucesso na vida quem tem inteligência espiritual. Olha para cá agora. Pastor Zé, como é que eu tenho essa batalha espiritual, como é que eu venço ela? Coloca aí o verso 9 desse capítulo 3. Só para os irmãos observarem. Não, de Colossenses. 3:1-9. Colossenses. Aí é Efésios. Olha aí, 1:9. Colossenses 1:9. Olha o que diz. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, olha aí o segredo, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Que a vontade de Deus está no evangelho dele. Em toda sabedoria, inteligência e espírito. Se você quer ser um crente inteligente, espiritual, onde é que está a inteligência espiritual, pastor? Como é que eu posso ser um crente inteligente, um crente espiritual com inteligência espiritual? Simplesmente, se o evangelho entrar em você, você já tem a inteligência espiritual. E essa inteligência espiritual, ela faz com que você tenha sucesso. Ela faz com que você tenha crescimento. Paulo orava pela igreja de Colossos, porque ali os irmãos receberam o evangelho, estavam frutificando. Ele diz, eu estou sendo informado da fé de vocês. Por isso eu oro para que isso aumente mais. Quem tem o evangelho tem inteligência espiritual. Quando você lê Efésios 1, verso 15, Paulo diz, eu dou graças a Deus porque eu estou sabendo da vossa fé e do vosso amor em Cristo Jesus. No verso 16 ele diz, por isso eu não paro de orar por vós. Colossenses 3:4 diz, e quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vós vos manifestareis com Ele. Como é que eu tenho inteligência espiritual, pastor? Aqui não é QI elevado.
Aqui não é saber pelos livros. Inteligência espiritual é o evangelho agindo na tua vida e você frutificando para a glória de Deus. Essa é a batalha. E quem tem inteligência espiritual não dá trabalho, trabalha. Mas a segunda coisa dessa batalha espiritual na igreja, coloca lá, tem o fortalecimento que vem do Senhor. Aí, se você tem um evangelho, se você vive o evangelho te fortalece. O evangelho, ele te dá essa força. Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, quem vive no evangelho pode ter lutas, pode ter provas, pode ter perseguições, pode enfrentar calúnias, mas ele não esmurece, porque a força da sua vida é o evangelho de Deus. Coloca aí Efésios 4:2, depois Romanos 5:3. Olha aí Efésios 4, verso 2, coloca lá. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Ou seja, quando você tem o Espírito Santo, ele te fortalece para os relacionamentos. Romanos 5:3, olha o que Paulo diz. Muito importante vocês atentarem para isso aqui. E não somente isto, mas também nos gloriamos. Olha aqui, ó. Como é que se gloria, como é que se alegra nas tribulações? Por que que o crente tem alegria na tribulação? É porque o evangelho está nele. Vocês se lembram agora há pouco que eu falei sobre a inteligência espiritual? A inteligência espiritual é Cristo em nós nos dando sabedoria. E se eu tenho o evangelho, eu vou ter gozo em meio às provações. Porque as tribulações, elas não me param, porque o evangelho me garante a glória eterna com Cristo Jesus lá no céu. E em último lugar, nós temos aí o resultado de uma transferência. Quem vive no inferno não pode produzir frutos bons. Quem vive no reino das trevas não pode produzir frutos bons. Quem vive nas trevas não pode ser fortalecido. Mas se o evangelho entrou, o Senhor, ele te transfere. Olha, você só sai da casa do diabo quando o evangelho entra. Não tem esse negócio de tu tentar colocar remendo novo em vestes velhas. Não tem esse negócio de você tentar tapar o sol com a peneira. Não tem esse negócio de você tentar colocar vinho novo em odres velhos. A batalha espiritual começa quando você diz, entra Jesus, e Jesus entra, e o diabo não tem mais autoridade sobre a tua casa. Ele pode, olha para cá, deixa eu dizer uma coisa. Tem hora que o diabo vai insuflar, tem hora que o diabo vai ficar ao teu redor dizendo, tu não pode ser crente, tu não pode me expulsar, tu não pode falar, olha, teu pai te entregou para o diabo, o teu tataravô te entregou para o diabo. Porque tem irmão que fica com isso na igreja, aceitou Jesus, aí está com 20 anos de crente, quando dá fé, ele tem uma dorzinha de dente, aí a pessoa diz, olha, essa dor de dente é porque teu pai, tu tem na família alguém que mexia com macumba, ele disse, tem minha tataravó, pois essa dor de dente deve ser ela que ainda está mexendo contigo. E aí como é que eu faço? Tem que fazer a quebra de maldição. E como é a quebra de maldição? Aí lá vai o irmão fazer uma campanha num crente que diz que o evangelho já entrou, que já é salvo, que mudou de transferência. Como é que isso pode? Irmão, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está é nova criatura. Agora ouçam bem o que eu vou dizer aqui. O diabo pode vir para você e dizer, tu não pode ser crente, tu não pode me expulsar, você já foi uma prostituta, você já foi um adúltero. E a mente nossa ainda, ela vai variar nisso. Mas você, quando dá o grito de Romanos 8, primeiro, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida te libertou da lei do pecado e da morte. Queridos, e Aderlê, só vai fazer missões só quem tem essa inteligência espiritual. Só vai fazer missões só quem é fortalecido pelo Deus Todo-Poderoso.
Só vai fazer missões quem já foi transferido do reino das trevas para o reino de Deus. Paulo só pôde fazer missões quando deixou o mundo das trevas. Por isso que ele diz para Agripa: eu não pude ser desobediente à visão celestial. Se você não tem visão da sua vida espiritual, se você não tem visão do que é o evangelho, se você não tem inteligência espiritual, você não pode fazer missões. Hoje eu quero dizer, a batalha da igreja, a batalha dos pastores, a batalha das irmãs, não é por cargo. Nós estamos tendo batalha por cargos, batalhas por posições. A nossa batalha hoje é para arrancar vidas que estão nas trevas. É para abrir os olhos daqueles que estão nas trevas. E como é que eu vou abrir os olhos, pastor, daqueles que estão nas trevas? Pregando o evangelho. Porque o evangelho é poder de Deus. Coloca aí na tela 2 Coríntios 4:4. Eu sei de qual, mas eu quero que vocês atentem para essa expressão aqui. Essa aqui é a nossa maior batalha. O Deus deste século cegou o quê? De quem? Para que não lhe resplandeça o quê? A luz do evangelho da glória de Cristo. Você não vai pregar para um mega empresário prosperidade, porque ele já tem prosperidade. Você não vai pregar para um grande filósofo conhecimento, ele já tem conhecimento. Você não vai pregar para um médico ciência, porque ele já tem ciência. Evangelho não é isso. Evangelho é uma batalha espiritual. E olhe para cá, irmãos. Sabe qual é a maior batalha espiritual? Só tem uma coisa que agrada aos céus. Só tem uma coisa que alegra os céus. Só tem uma coisa que tem festa no céu. Coloca aí Lucas 15. Eita, meus irmãos, coloca aí. Está aí. Chegavam a ele todos os pecadores para lhe ouvir. Vai. Os fariseus e os escribas murmuravam: recebe pecadores e come com ele. Vai. E ele lhe propôs essa parábola. Agora bota só o 7. Só o 7. Olha aí. Digo-vos, assim haverá alegria no céu. Por um quê? Mais do que? Às vezes eu não gosto de criar problema em púlpito e nem para aqueles que leem a Bíblia. Muitos teólogos dizem 99 justo. Nós cantamos aquele hino. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-las foi. Essas 99 aqui podia se referir aos escribas e fariseus, que já se achavam justos demais e que não necessitavam de arrependimento. E Jesus diz: mais vale um pecador sincero que se arrepende do que 99 justo. Entenderam agora? Tem muita gente na igreja que é como escriba e fariseu. Se acha justo, se acha importante, mas ele não tem coragem de ir em busca de um pecador. E vocês podem observar que eles criticavam Jesus porque Jesus comia e bebia com quem? Com os pecadores. Às vezes nós estamos como os escribas e fariseus, sentadinho no nosso banco, tranquilo, a irmãzinha bonita, o irmãozinho bonito, vem para o culto, glória a Deus, aleluia. Mas como você vai comparecer perante Deus? Mãos vazias. Não ganha uma alma para Deus. Não fala de Jesus para ninguém. E os jovens? E você, jovem? O que você está fazendo com o seu curso? O seu curso é para servir a Deus? Aquela moça, ela está fazendo muito mais do que crentes e muitos pastores. Eu digo sem medo. Aquela Angelina, não é Angelina? Como é o nome dela? Angelina, né? Angelina Jolie. Ela faz todo ano programa que vai para a África, vai não sei para onde, vai não sei para onde. Se você pegar aí, tem gente espírita que faz doações tremendas para pessoas carentes e vão para lá cuidar deles. E às vezes nós só temos fala. Estão entendendo o que eu estou dizendo? O que você está fazendo? Outra,
Tem uns aqui que vão colocar o curso e a vida para ir para missões dos estrangeiros. Mas você não pode pensar que só o fato dele ir e você contribuir, você já está fazendo missões. Negativo. Você também tem que falar de Jesus. Porque lá em Marcos 16:15, Mateus 28, ele decide por todo mundo e pregar o evangelho. A missão de pregar o evangelho não é do clero. Nunca Deus criou um clero especial para pregar o evangelho. Ele mandou todos falarem do seu amor, falarem da sua palavra. Então, meu irmãozinho, aproveite. Irmãzinha, não tenha vergonha não. Tu és juíza, é advogada, é médico, é doutor. Abra a tua boca, fale de Jesus. Não tenha vergonha da tua fé. Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Abre essa tua boca. Fala de Jesus. Pastor, mas ela é doutora, é madame. Não se importa. Quem convence é o Espírito Santo. Só abra a boca e diz: Jesus te ama. Jesus te salva. Só faça isso. E quem opera é o Espírito Santo de Deus. Então, vamos fazer isso. Todo domingo traga uma pessoa para cá. Rapaz, o pastor falou: eu vou lá na casa daquele meu amigo, eu vou lá na casa daquela minha amiga. É tão bom. Eu dei um exemplo aqui de um pastor que foi visitar o rapaz e disse: você não quer ir para lugar nenhum com alto nível de depressão? Quero não. Pô, liga bem aqui no YouTube. Assista aqui meu pastor. E lá a pessoa aceitou Jesus como Salvador. E Jesus curou ela da depressão que ela estava. Eita, coisa boa. Fale de Jesus para alguém. Fale de Jesus, fale da palavra. Não fique parado, abra a tua boca. A batalha nossa é a batalha contra o pecado. É a batalha para abrir os olhos dos cegos espirituais e dizer que só Jesus é o Salvador. Só Jesus é o Senhor. Amém? Então curve a sua cabeça. Senhor Deus, nós estamos falando que a nossa batalha não é contra o irmão. A nossa batalha não é contra pessoas. A nossa batalha é contra o terreno do inimigo, que ele escraviza almas, escraviza vidas, cega as pessoas. Mas, Senhor, Tu nos deste o poder para abrir os olhos espirituais dos cegos. O Senhor Jesus, Ele disse aos discípulos lá em Mateus 10:1: eis que eu vos dou poder para curar os enfermos, para expulsar os demônios. E Jesus te dá poder, meu querido irmão, minha querida irmã, para você entrar nessa batalha. O campo é o mundo e o diabo está lá fora, tripudiando, escravizando, levando pessoas para o ridículo, para viver as piores coisas. Ele escraviza, mas assim como Jesus veio no poder do Espírito Santo para libertar as almas cativas, esta noite eu estou aqui para dizer: você tem o poder do Espírito Santo para entrar no terreno do diabo, para entrar no arraial de Satanás e tirar de lá vidas que estão acorrentadas pelo pecado. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa teus filhos, e que este culto esta noite possa tocar fortemente na vida dos que aqui estão e dos que nos assistem pela internet, cultuando a Ti de todo o coração. Levante a tua mão agora para o alto, que o Senhor Deus, Ele te concede agora autoridade espiritual. O Senhor te dá poder espiritual agora, para que você pise no inimigo, para que você expulse demônios. O Senhor coloca autoridade espiritual sobre a tua vida para tu colocares as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Você vai entrar lá no Socorrão, você vai entrar em qualquer hospital, você vai entrar numa praça, e quando você chegar lá na autoridade do Espírito Santo, quando abrir a tua boca, o Senhor vai te dar tanta autoridade, porque quem faz a obra, Ele dá autoridade. E você vai ver aquilo que está em Marcos 16 e 17. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios.
o Senhor está te dando autoridade agora. E se você está aqui, é fraquinho, está com medo, o Senhor está te dando fortalecimento espiritual agora. Em nome de Jesus, concede isto à tua igreja, Pai, aos teus filhos que creem em Ti, em nome de Jesus, que todos digam: eu recebo, em nome de Jesus. Então faça isso, meu irmão. Pode fazer a obra com amor, não tenha medo, o Senhor te escolheu. Não tenha medo, o Senhor, Ele te dá vitória, em nome de Jesus. Amém.